Olá, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos chegando então ao final dessa nossa playlist de conteúdos do primeiro ano e esse será o nosso último assunto, ok? Nós vamos então hoje trabalhar com cálculos químicos e como você muito bem já sabe, eu sou Nilson Novaes, professor de Química do Instituto Federal de Rondônia, do campus Ji-Paraná. Muito bem, turminha, então o assunto de hoje cálculos químicos, e para essa primeira parte da aula nós vamos trabalhar com a teoria atômico-molecular. Então, para que você entenda bem direitinho esses cálculos químicos, é necessário que você compreenda primeiramente essa teoria atômico-molecular. E sobre esse conteúdo, eu preciso falar com você então sobre massa atômica e massa molecular. A gente vai verificar esses conceitos aí. Vamos também falar sobre a constante de Avogadro e o conceito de mol. E vamos finalizar com o conceito de massa molar. Belezinha? Muito bem. Então, me acompanhe aí. Começando então com massa atômica e massa molecular. Primeiramente, vamos imaginar aqui o átomo de carbono de massa 12, de maneira que eu particionei esse átomo em 12 partezinhas iguais. Cada partezinha dessa, cada fatiazinha dessa aí, que é uma fração, 1/12avos, eu vou dizer que vale uma unidade de massa atômica. Esse UMA significa unidade de massa atômica, ok? Muito bem. Então, obviamente, se eu particionei o carbono em 12 fatias iguais, 12 partes iguais, e cada partezinha dessa eu estou falando que é uma unidade, obviamente o carbono então tem 12 unidades de massa atômica. Bom, quando eu faço isso aqui, eu estou criando a base para uma nova unidade, uma unidade a nível atômico, por isso o nome, unidade de massa atômica. Bom, e o que vem a ser então essa massa atômica? Bom, a partir daqui então, nós podemos concluir que massa atômica nada mais é do que a massa de um átomo, porém relativa a essa fração do carbono, a esse 1/12avos do carbono. Muito bem. Tá confuso? Vamos para o exemplo então, olha só. Imagina que eu tenho o átomo de sódio. Quando eu verifico lá na tabela periódica, eu vou verificar uma massa aí de 23 unidades, ok? Bom, o que significa então dizer que o átomo de sódio tem 23 unidades? Significa dizer que a massa do átomo de sódio, então, é 23 vezes mais pesada que a fração 1/12avos do carbono, ok? Então, olha esse esqueminha que eu trouxe para facilitar aqui o seu entendimento. Perceba que aqui, ó, eu tenho, então, 23 partezinhas, 23 fatiazinhas dessa aqui, equilibrando a minha balança quando eu coloco aqui um átomo de sódio, ok? Então, o átomo de sódio equivale a 23 frações, de 1/12avos do carbono. Então, todos os elementos químicos foram tendo construídos as suas massas atômicas em função dessa base que é a fração do carbono, ok? Que é esse 1/12avos do carbono, belezinha? Então, guarde esse conceito. O que é massa atômica? É a massa de um átomo, porém relativa a essa fração de 1/12avos do carbono. Muito bem. Bom, e a massa molecular? Massa molecular é a massa de uma molécula dada pela soma das massas atômicas de seus átomos constituintes. Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, o óxido de cálcio, CaO. O que está formando esse meu composto? O cálcio e o oxigênio. Quando eu verifico na tabela periódica, a massa atômica do cálcio é 40 unidades e a massa atômica do oxigênio, 16 unidades. Logo, a massa molecular aqui do CaO vai ser dada pela soma do cálcio com o oxigênio. Então, a massa desse composto aí vai ser 40 do cálcio mais 16 do oxigênio. Então, eu vou ter 56 unidades. Belezinha? Bom, vamos para uma outra fórmula aqui para a gente fortalecer mais ainda esse conceito de massa atômica. Eu tenho aqui agora a fórmula do ácido sulfúrico. Verificando as massas atômicas, lá na tabela periódica eu vejo que o hidrogênio é 1, o enxofre 32 e o oxigênio 16. Muito bem. Então, como é que eu faço agora para calcular a massa dessa molécula aqui, a massa do ácido sulfúrico? Então, acompanha comigo aqui. Perceba que então eu tenho
2 hidrogênios, perceba o índice aqui, 2. Então, vai ficar 1 vezes 2 para o hidrogênio, mais, eu tenho aqui um átomo de enxofre, cuja massa é 32, mais, perceba que eu tenho 4 oxigênios, então, 4 vezes 16. Bom, quando eu faço essa continha aqui, eu vou chegar num total de 98 unidades. Ok? Bom, e agora quando tem uma fórmula assim que tem parêntese, como é que a gente faz? Bom, mesma coisa. Eu verifico aqui que a massa do ferro lá na tabela periódica é 56, do enxofre 32, do oxigênio 16. Então, vamos calcular a massa desse composto aqui. Então, eu vou ter 56 do ferro, porém, observe que eu tenho 2 aqui. Então, 2 vezes 56. Mais, agora atenção aqui, ó. Eu tenho enxofre e tenho oxigênio, porém, eu tenho 3 aqui, ó. O 3 está multiplicando o oxigênio e o 3 está multiplicando também o enxofre. Então, eu tenho aqui 1 enxofre vezes 3, então eu vou ter 3 vezes 32, mais, agora o 3 continua multiplicando aqui, ó, o oxigênio, então 3 vezes 4, então o 3 está multiplicando aqui quem está dentro do parêntese, 3 vezes 4, 12. Então eu vou ter aqui 12 vezes 16, que é a massa do carbono. Ok? Belezinha? E aí, fazendo essa continha aqui, eu chego em 400 unidades. Belezinha, pessoal? Então, vamos lá. Recapitulando. Massa atômica é a massa do átomo, relativa àquela fração lá de 1/12 do carbono. A massa molecular é a massa da molécula, é a massa do composto, que é dada pela soma das massas atômicas dos átomos que estão constituindo essa molécula. Ok? Muito bem. Vamos seguindo, então. Bom, constante de Avogadro e conceito de mol. Bom, constante de Avogadro recebe esse nome graças a esse camarada aí, o Lorenzo Romano Amadeu Carlo Avogadro, que foi o precursor desses cálculos aí para encontrar essa constante. Agora, o que essa constante me ajuda? Bom, a constante de Avogadro é um fator que vai permitir converter a unidade de massa atômica para a unidade de massa em gramas. Então, vamos lá. Então, esse fator de correção, esse fator de conversão aí funciona de que maneira? Bom, então a ideia é a seguinte: eu quero sair de unidade de massa atômica e quero passar para a unidade de massa em gramas. Para isso, eu vou usar o que eu chamo de constante de Avogadro. Essa constante de Avogadro tem esse valor aqui, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Perceba que esse é um número bem grande. 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência. Bom, como é que então funciona essa conversão? Perceba no exemplo aqui. Nós acabamos de calcular agora, há pouco ainda, a massa do ácido sulfúrico. Então, uma molécula de ácido sulfúrico tem 98 unidades. Belezinha. Agora, se eu falo em 6,02 vezes 10 a 23 moléculas desse composto, eu automaticamente posso sair de unidades e passar para gramas, ok? Então, eu saio de unidade de massa atômica e vou para a unidade de massa em gramas, belezinha? Então, toda vez que eu utilizo a constante de Avogadro, né, essa quantidade aqui, eu tenho, então, a minha massa equivalente agora, não mais em unidade, mas a massa equivalente em gramas, ok? Bom, e ainda nós temos também o conceito de mol. Perceba que esse número grandão aí exigiu a criação de uma unidade. Então foi criada uma unidade chamada mol. Cuidado, mol não é abreviação de molécula, não tem nada a ver. Mol é uma unidade que nós vamos utilizar aqui na química. E um mol vale exatamente 6,02 vezes 10 a 23, que é a constante de Avogadro. Então, se eu tenho que mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23, então volta comigo aqui no exemplo. Eu posso então falar que 6,02 vezes 10 elevado a 23 equivalem a 1 mol.
Então, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de H2SO4 equivalem a 1 mol de moléculas de H2SO4. E, consequentemente, eu vou ter, então, a massa também de 98 gramas. Então, vamos lá, para que você compreenda um pouco melhor. Quando eu falo para você assim, uma dúzia de laranjas, não era a mesma coisa, não é a mesma coisa de eu falar para você 12 laranjas? Sim ou não? Sim, né? Ó, agora, do mesmo modo aqui, ó, quando eu falo para você em 1 mol de alguma coisa, é a mesma coisa de eu estar falando para você em 6,02 vezes 10 elevado a 23 quantidades dessa coisa aí. Belezinha? Então, preste atenção aqui. 6,02 vezes 10 a 23 equivale a 1 mol. Consequentemente, se eu tenho aqui uma massa de 98 gramas para esta quantidade de moléculas, então essa mesma massa aqui será equivalente para 1 mol. E é daí que surge agora o conceito de massa molar. Então, a massa molar é a massa em gramas de 1 mol de uma determinada espécie química. E aí, turminha, acompanha comigo aqui. Eu preciso que você tenha na sua mente muito clara esta relação que eu vou te mostrar aqui. Ó. A constante de Avogadro, que me permite achar a quantidade de moléculas, quantidade de átomos, me permite também achar a quantidade de massa em gramas, como nós já falamos agora há pouco. Mas a constante de Avogadro também me permite achar a quantidade de matéria, que é o número de mols, a quantidade em mols. E se eu tenho a quantidade em mols, eu também consigo encontrar a quantidade em gramas. E se eu tenho a quantidade em gramas, eu também posso achar a quantidade em mols. Ok? Então essa relação precisa estar muito clara para você, porque é através dessa relação que nós vamos, então, conseguir resolver boa parte dos nossos exercícios. Belezinha? Então vamos entender esse conceito aqui de massa molar. Suponha que eu tenha aqui a massa molar desse composto, C2H6O, igual a 46 gramas por mol. O que eu estou querendo dizer para você? Olha lá, 46 gramas por mol, então significa que 1 mol deste composto tem uma massa de 46 gramas. Ok? Então, 1 mol de moléculas de C2H6O equivalem a 46 gramas desse composto. Mas eu disse para você que 1 mol é equivalente a 6,02 vezes 10 a 23. Então eu posso falar que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas deste composto também equivalem a 46 gramas de C2H6O. Belezinha? Muito bem. Bom, então nós falamos em massa atômica, massa molecular e fechamos aí com massa molar através da constante de Avogadro e o conceito de mol. Belezinha. Já que nós verificamos tudo isso, podemos agora falar na questão dos gases. Preste atenção aqui. O volume molar de um gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Espera aí, professor, o que é volume molar? O que é CNTP? Calma, que eu já te explico. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. O que determina essas condições normais? Temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. Ok? Então, CNTP é só uma sigla que significa condições normais de temperatura e pressão, cuja temperatura é 0 graus Celsius e a pressão é 1 atm. Belezinha? Ok. Volume molar. Volume molar é volume de 1 mol, ou seja, 1 mol de qualquer que seja o gás submetido a essa temperatura de 0 graus Celsius e essa pressão de 1 atm, que são as condições normais de temperatura e pressão, ocupará este volume de 22,4 litros. Então, para a gente frisar bem aqui, ó, 1 mol de qualquer substância no estado gasoso submetido a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm, que são a CNTP, ocupará um volume de 22,4 litros. Então, eu preciso que você grave esta relação aí na sua cabecinha. 1 mol de gás, seja qualquer gás, desde que submetido a essas condições normais de temperatura e pressão, ocupará um volume de 22,4 litros.
Agora, preste atenção aqui. Este valor está sendo atualizado para 22,7. Porém, por uma questão de conveniência, a gente ainda utiliza o 22,4. Então, pode ser que em algum momento, aí, em alguma outra literatura, você encontre o valor de 22,7. Tá? Não é que está errado, é que esse valor ele está sendo atualizado para 22,7, mas por uma questão de conveniência, a gente ainda utiliza 22,4. Belezinha? Bom, então agora é hora de praticar. Considere que um indivíduo ingeriu 540 gramas de água. Então vamos lá. Questãozinha, tranquila, exercício de aplicação. E eu já começo dizendo para você que um indivíduo ingeriu 540 gramas de água. Quantas moléculas de água esse indivíduo ingeriu? Dado massa molar da água de 18 gramas por mol e a constante de Avogadro 6,0 vezes 10 a 23. Então, estou arredondando aqui a constante de Avogadro para 6,0 vezes 10 elevado a 23. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Bom, vamos lá. Perceba que a massa molar da água foi dada para nós aqui e perceba que a pergunta está girando em torno de quantas moléculas. Dica, preste atenção aqui. Toda vez que o exercício perguntar quantas moléculas ou quantos átomos, você já sabe que você vai ter que utilizar a constante de Avogadro. Tá? Aqui eu estou fornecendo a constante de Avogadro, mas saiba que você tem a obrigação de saber esse valor. Nem sempre o exercício vai fornecer essa constante, ok? E não há problema nenhum em você arredondar de 6,02 para 6 vezes 10 a 23, tá bom? Vamos lá então. O que eu estou dizendo aqui? Que 1 mol de água equivale a 18 gramas. Bom, se 1 mol de água equivale a 18 gramas, nós sabemos que 1 mol equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. E isso aqui também equivale a 18 gramas. O enunciado me informa que o indivíduo ele consumiu 540 gramas e eu quero saber então quantas moléculas foram ingeridas. Então basta eu fazer uma regrinha de 3 aqui. Lembre-se, sempre uma regra de 3 relaciona algo que você tem certeza com algo que você tem dúvida. Então a certeza que nós temos está sendo dada aqui, que 18 gramas é equivalente a 1 mol, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. Eu quero saber então quantas moléculas equivalem 540 gramas. Então, fazendo a continha aqui, vai ficar 18 vezes x é igual a 540 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. 18 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 540 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Tudo isso dividido por 18. Bom, perceba que 540 aqui dá para simplificar com 18, é divisível por 18, dá 30. Então, eu vou ficar com 30 vezes 6 vezes 10 é 23. Então, x vai ser igual a 180 vezes 10 elevado a 23. Perceba que eu não mexi com a potência, eu deixei ela lá quietinha e fui trabalhando com os outros números. Bom, acontece que eu tenho que expressar esse resultado aqui em notação científica. Então, o número que antecede a potência, ele tem que ficar entre 1 e 10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com a vírgula aqui, então x vai ser igual a 1. Se eu andar uma casa com a vírgula, ficaria 18, ainda não dá, então eu vou andar 2 casas com a vírgula para ficar 1,80 vezes. Agora, atenção, perceba que quando eu caminhei com a vírgula aqui, nesse sentido de diminuir o número, eu preciso compensar a minha potência. Então, se aqui eu diminuir o número, eu compenso aumentando a potência. Andei 2 casas, então aumento em 2 unidades a potência. Então, 1,80 vezes 10 elevado a 25 moléculas de água. Belezinha, turma? Vamos então para a questão número 2. Recomenda-se aos atletas consumir diariamente 90 gramas de glicose quando estão próximos de realizar uma prova. Nessas condições, determine quantos mols de glicose um atleta deve consumir
ao final de 7 dias. Bom, de novo, foi dado aqui a massa molar já calculada da glicose, 180 gramas por mol. Então, vamos lá. Se eu tenho então aqui que 1 mol de glicose equivale a 180 gramas, o meu enunciado está dizendo que diariamente o atleta deve consumir 90 gramas. Então, 90 gramas de glicose correspondem a quantos mols? Bom, você que é um cara esperto já percebeu que 90 é exatamente a metade de 180. Então, a gente já sabe que essa continha aqui, fazendo a multiplicação cruzada de 180 vezes x, seria igual a 1 mol vezes 90. Então, passo 180 dividindo. E aí a continha já era previsível, né? X igual a 0,5 mols de glicose, C6H12O6. Bom, só que essa quantidade aqui, ó, é diariamente. O exercício está perguntando quantos mols de glicose o atleta vai consumir ao final de 7 dias. Então, basta eu fazer uma nova regrinha de 3. Então, 0,5 mols de glicose para um dia. Ao final de 7 dias, quantos mols o atleta vai consumir? Bom, basta então multiplicar o 0,5 por 7, né? Então, vai ficar aqui, y vezes 1 vai dar y, 7 vezes 0,5. Então, eu vou ter aqui 3,5 mols de glicose. C6H12O6. E essa aqui é a nossa resposta. Belezinha? Muito bem. Bom, chegamos então ao final dessa nossa primeira aula sobre cálculos químicos, ok? Eu espero que você tenha compreendido. Se não compreendeu, por favor, assista novamente. Persistindo as dúvidas, não deixe de entrar em contato comigo. Belezinha? Bom, aguardo vocês para a próxima aula de cálculos químicos, onde nós vamos falar um pouquinho sobre os casos gerais da estequiometria. E daqui a pouco, então, a gente volta a se encontrar. Grande abraço, até a próxima e valeu!